Eu quero falar sobre a relevância profética dentro do contexto de missões para conquistas de cidades e nações. Esse é o tema. Eu creio que esse é o chamado de Deus para a igreja nesses dias. E eu tenho que falar disso porque eu, desde os meus 17 anos que eu rodo esse mundo fazendo a obra de Deus, viajando, fazendo missões, semeando a palavra profética pelas nações da terra, centenas de cidades por esse mundo, 29 países. E aí eu tenho que falar sobre isso, porque quando você começa a sair, irmãos, quando você começa a sair para fora, a andar por países, você consegue dimensionar, queridos, o tamanho do desafio que a igreja tem na nossa geração para profetizar as nações. Você começa a entender aquela palavra de Jesus, quando ele diz: ore para o Senhor da seara, mandar trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e poucos trabalhadores. Amém, queridos? Precisamos levantar uma igreja intercessora, pedindo a Deus que levante esses profetas no contexto de missões para profetizar as cidades e nações da terra. Hoje nós temos mais de 190 países no mundo, cerca de 34 países mais ou menos, estão dentro da janela 10x40. É uma janela imaginária lá, que pega uma boa parte da África, Oriente Médio, a Europa e Ásia. Dentro do mapa do mundo estão mais ou menos 34 países menos evangelizados do planeta. Eu estive, queridos, por exemplo, na Macedônia. Sabe lá onde, quando Paulo ele está buscando levar o evangelho, e ele tem uma visão de um varão macedônio. Era um anjo chamando: passa, cruza a fronteira da Macedônia e traz a palavra de Deus para nós. Diz a Bíblia que Paulo entendeu que tinha que ir para aquele destino ministrar a palavra. Eu estive há 3 anos atrás na Macedônia. Queridos, você anda em cidades, você não vê uma igreja evangélica. Cidades tomadas, nações tomadas por muitas religiões. E a presença da igreja é muito pequena. Você acha que Deus, você acha que o coração de Deus não arde por essas nações? Queridos, não clama para que a igreja se levante para levar a palavra a essas nações? Deus tem um projeto, queridos, para todos os limites da terra. Por isso que Jesus estabeleceu a igreja para conquistar a terra. A última ordem, o último mandamento de Jesus para os discípulos foi: é-me dado todo o poder no céu e na terra, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então Deus ele tem um projeto para todas as nações da terra. O grande problema, queridos, é que nós compactamos, nós temos a tendência de diminuir, desde a época lá da Torre de Babel, os homens querem se juntar e não querem se espalhar pela terra. Lá na Torre de Babel, eles falaram: não, vamos construir uma torre, vamos ficar aqui, não vamos espalhar pela terra. Só que o projeto de Deus para Abraão era tocar todas as famílias da terra. Porque ele falou: eis que eu vou te abençoar, deixa a tua parentela e tal, e eu vou fazer de você uma bênção para todas as famílias do planeta. Esse é o projeto de Deus, não há outro. Qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer apóstolo, qualquer profeta que não tem na sua visão uma cosmovisão de igreja, queridos, está limitando o projeto de Deus. Amém? Você pode não tocar várias nações da terra, mas a sua visão tem que incluir todas as nações da terra, porque essa é a visão do Senhor que criou a igreja. Essa é a dimensão, é o alcance. Qual foi o problema de Israel, queridos? O problema de Israel é que ele pegou
Abraão entendeu isso. Ele saiu pela terra plantando altares onde ele andava. Ele chegava numa cidade, plantava um altar. Chegava numa outra região de Canaã, que estava tomada pelos os ídolos. Ele plantava outro altar e dava um nome. E foi plantando altares, sabe, redimindo as regiões, redimindo os ambientes, redimindo aquelas cidades profeticamente, porque Abraão entendia que Deus levantaria filhos como as estrelas do céu, como a areia do mar, para redimir toda aquela terra de Canaã, o que realmente Deus fez. O problema é que, com o decorrer dos tempos, foram levantando novas gerações, e em algum momento essa cadeia profética foi quebrada. Em algum momento não foi transicionado essa cadeia profética, ou seja, essa dimensão de cidades e nações. E a revelação de Deus ficou muito dentro de Israel, ficou muito nacionalista. Israel começou a entender que a revelação de Deus era só para eles. A gente chega em Jonas. Jonas deu uma palavra dentro do contexto de Israel. Jonas deu uma palavra dentro do contexto de Israel na época de Jeroboão, quando Jeroboão era rei. E Jonas falou: assim diz o Senhor, eu vou reconquistar as fronteiras de Israel, porque os inimigos sempre entravam, tomavam algumas cidades. E Jonas falou: não, Deus vai restituir as cidades das fronteiras que os inimigos tomaram. E a Bíblia diz, e se cumpriu a palavra de Jonas, assim como Deus havia falado através dele. Ou seja, ele era um homem que tinha a capacidade de profetizar dentro do contexto de Israel, dentro das fronteiras de Israel, mas nunca tinha ultrapassado as fronteiras. Sempre a mensagem de Jonas estava contextualizada dentro do povo de Deus, dentro do aspecto litúrgico de Israel. Só que Deus agora, nesse livro, Deus está dizendo: eu estou ampliando a dimensão e o alcance do teu ministério. Você já profetizou dentro do contexto litúrgico e ambiente de Israel. Mas agora, Jonas, eu tenho uma missão para você que vai romper as fronteiras. Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar aqui. A primeira coisa é que um ministério, uma igreja, um homem de Deus, sabe, queridos, que entende essa função profética, para ser relevante, ele precisa romper as fronteiras geográficas. O Luiz está fazendo isso aqui com o pai dele, ó. Está aqui profetizando no Brasil. Ele podia estar lá profetizando no país dele, tem milhões de crentes lá. Mas ele entende que para ser relevante como Deus quer, a mensagem de Deus tem que romper as fronteiras. Você sabe que na década de 50, 60, 70, o Brasil ainda era um campo missionário. O que é um campo missionário? Os americanos, os europeus vinham para cá para nos evangelizar. Veio a igreja batista, veio a igreja presbiteriana, os missionários da Assembleia, e foram evangelizando e trabalhando. Muitos morreram aqui. Você sabe que o Simonton, que trouxe, acho que Terena para cá, para São Paulo, a Rio de Janeiro, toda essa região aqui, ele morreu, acho que com 27 anos de malária aqui. O cara que trouxe a semente da igreja presbiteriana. Hoje você já viu falar no Mackenzie? Legado desse cara. O cara deu a vida que 27 anos ele morreu. Naquela época a malária matava as pessoas. O cara deixou o primeiro mundo lá, deixou os Estados Unidos e veio para cá. Plantou a obra. Hoje a igreja presbiteriana tem mais de 1 milhão de pessoas. Você sabe, queridos, a dimensão do que Deus quer fazer para você e através de você. Só que você tem, a primeira coisa é isso, você tem que ter, queridos, essa dimensão. Você tem que entender que o alcance,
Você tem que entender que o alcance ministerial, profético e missionário de Deus para a sua vida tem a ver com romper fronteiras, com te tirar da tua parentela, tirar você da zona do conforto. E Jonas não entendia isso. Não, aqui está confortável, eu quero ministrar para o meu povo, aqui eu domino esse ambiente aqui. Eu já tenho profetizado aqui nesse ambiente, Deus tem falado, eu tenho muita credibilidade aqui. Para que eu vou para outras nações? Deixa isso para lá. E Deus falou, não, Jonas, dispõe-te e vai. Amém, queridos? Agora, queridos, é muito difícil encontrar pessoas disponíveis. Deus está dizendo, você está disponível, Jonas? Posso contar contigo para essa tarefa de romper fronteiras? Jonas não respondeu nada para Deus. Não respondeu nada. Então, havia dois barcos. Um barco que estava apontado para a rota de Deus, para as nações. E havia um outro barco que estava apontado para a rota humana, para os desejos humanos, para os prazeres humanos, para o homem que manda e não Deus. Onde Jonas foi gastar o dinheiro da igreja? Onde Jonas foi gastar suas ofertas? Ele foi comprar uma passagem com as ofertas que Deus deu para ele, para ir para Tarsis, ou seja, numa rota contrária à rota que Deus tinha para ele. Você sabe, queridos, que hoje há igrejas que estão gastando milhões de reais num barco que não é o barco da rota de Deus. Milhões de reais. A igreja hoje inverteu, muitas igrejas inverteu os processos. Estão botando dinheiro no barco de Tarsis, quando tem que investir o dinheiro no barco de Nínive. Esse é o grande problema nosso hoje. Quer ver uma coisa? Eu já estive na África 4 vezes. Para você ir lá onde eu fui, você gasta 10 mil reais. Eu geralmente não tenho nada. Eu conversei muito com o Mauro esses dias. Eu não tenho dinheiro para fazer missões. Eu não tenho uma igreja para me dar dízimos, ofertas, salários. Eu não tenho membresias. Eu digo que eu dependo do corvo. Sabe aquele corvo que levou o sanduíche lá para o Elias? Eu dependo assim, irmãos. Eu dependo disso. Mas quando Deus diz, vai, eu estou disponível. Eu tenho falado para Deus, Senhor, se for só para ir, ficar lá e morrer lá, eu vou. Pode contar comigo. Eu não tenho outra escolha, eu não quero outra coisa. Deus pode contar com você. Dentro dessa dimensão profética, que rompe fronteiras, leva a palavra de Deus para aquele que está clamando por um pregador. Eu já estive em vários países, onde a gente entra numa cidade e anda a cidade inteira e não tem uma igreja evangélica. Irmãos, você nunca entrou numa cidade onde não tem uma igreja evangélica. Aqui no Brasil, eu já fui pregar numa igreja. A igreja aqui, do lado tinha uma e do lado tinha outra. Cara, então eu falava assim, Deus vai operar. Aí eu parava, esperava o outro pastor lá gritar lá. Aí, acabou. Aí o outro gritava, agora é minha vez. Irmãos, o Brasil está evangelizado, cara. Hoje nós já temos 40 milhões de crentes desviados aí pelas ruas. Você pode ver que as igrejas elas crescem mais com crente de outras igrejas. Desviado, brigou com o pastor, não sei o que, a igreja enche, daqui a pouco ele sai tudinho, vai para outro lugar. Agora, irmãos, como nós vamos ficar aqui, sabe? No ar-condicionado que é top, nas cadeiras confortáveis, luzes, fumaças, sons maravilhosos. Quando existem cidades e países, existem países com menos de 1% de crente, irmão. Você sabe o que é isso, cara? Você conta 100 pessoas, tem um crente. No Brasil, você conta 100 pessoas, tem 25 crentes. Cada 100 pessoas. No Chile, acho que tem 13, né? 13%. Então, no Chile, a cada 100
pessoas, 13 são crentes. No Brasil, hoje, é muito difícil ter uma casa, ter uma família que não tem um crente lá dentro. Então, queridos, nós precisamos entender. A primeira coisa é que nós temos que romper fronteiras, está disponível para levar o evangelho até os confins da terra. Deus tem uma cidade para você. Para cada Jonas, Deus tem uma Nínive. Mas para cada Jonas rebelde, desalinhado com Deus, o diabo tem um barco para Tarsas. Está lá só esperando você. O barco do conforto, o barco da rebeldia, o barco, sabe, o barco que vai para outra região, para outro lugar, sabe, o barco da religiosidade, irmãos, de tantas coisas. Está lá, está os dois. Você vai chegar lá no mar, tem um barco lá que Deus tem para você, para conquistar uma cidade, uma nação, e tem um outro barco lá dos propósitos humanos. E Deus vai ver se você realmente é disponível para tocar as nações que Ele quer tocar. Você está disposto a romper fronteiras, querido? Eu tenho feito isso sem recursos. Sabe por quê? Eu falei aqui que Jonas pegou o dinheiro dele, que Deus deu para ele. Mas ele investiu no barco errado. Hoje tem igreja, queridos, que é capaz de pagar 30 mil reais. Até 40 mil eu já vi igrejas que pagam para um pregador, um cantor cantar uma noite só, 3, 4 músicas. Já vi uma igreja pobre da periferia, que na época pagou 10 mil para levar um... Isso era muito dinheiro para uma igreja pequenininha, cara, na periferia. Sabe o que o cara fez? Botou os membros, os jovens na rua para vender pirulito, sabe, no semáforo? E aqueles jovens suaram, irmão, muito tempo para juntar 10 mil. Para alguém ir lá numa noite cantar umas 3 musiquinhas e ir embora. É errado investir nos homens de Deus? Não, não é. O que eu estou falando é que nós, queridos, nós transformamos, eu acho que nós estamos começando a perder essa referência. Nós estamos começando a perder essa essência. Estamos investindo dinheiro no barco que não está tendo relevância. Não está tendo relevância isso, queridos. Eu cheguei na África, queridos. Primeira viagem, eu fui para a África. Eu acho que todo mundo tinha que ir na África. Primeira viagem, levei a malona, a roupa, todas as coisas. Quando eu chego lá, fui andar na rua, vi uma mulher com uma enxada nas costas e os pés todo machucado, assim, com sangue, de tanto caminhar descalço, porque nunca teve condição na vida de comprar uma sandália. Primeira coisa que eu já fiz, já tirei minha sandália e falei, calcei ela. Já fiquei, eu que fui sangrar o pé agora. Fui vendo pastores que não tinha, sabe, não tinha roupa, não tinha nada. Eu fui dando, querido, dando as coisas. Resultado, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei só com a roupa do corpo, ficou tudo. Cheguei em casa e a mulher falou, e a mala, não vai botar para dentro não? Eu falei, não, ficou lá na África. Deixei tudo lá, porque não tem como você ver tanta necessidade, queridos, e não fazer algo, se você realmente é um profeta de Deus, enviado para as nações. Porque se trata disso, ser homem de Deus, ser profeta de Deus, é levar soluções para o mundo. Não tem como você ir na África e pregar, tipo assim, Deus vai abençoar. O cara fala assim, amigo, meus filhos estão... Você fica com vergonha, Tem vários sentimentos que você sente na África. A primeira, queridos, é vergonha. A segunda é uma revolta com a igreja brasileira. Porque você fala, cara, eu conheci vários pastores com a minha idade, 56 anos, que nunca dormiam num colchão na vida. Você sabe o que é isso? Pastores com 50 anos que nunca dormiam num colchão, não sabe o que é isso? Dorme no chão. Numa esteira veio, eu dormi lá, uns 10 dias numa esteira, fiquei todo machucado, todo quebrado. Mas sabe, ganhei autoridade.
na nação de Moçambique. A aldeia inteira. Os homens, eu passava e os homens estavam falando na linguagem dele. Esse branco aí, me chamam de branco lá. Esse branco aí dormiu na nossa esteira, assim. Dormiu mesmo na nossa esteira. Dormiu. E banhou com a nossa cuia, assim, porque banha assim. Usou nosso banheirinho, aquele banheirinho, você está banhando aqui, as paredinhas de palha, sabe? Os meninos ficam rindo lá fora, dá para você ver. E banhou no nosso banheiro assim, com a cuia, banhou. E comeu a nossa chima, a comida dele, que é uma massa branca de milho, desse milho branco, que se substitui o arroz, porque muitos pastores não têm condição de comprar o arroz. Então, come aquela massa. E comeu a chima, comeu. Então nós temos que ouvir esse homem. Temos que ouvir esse homem, porque realmente é um enviado de Deus. Você está entendendo, queridos? E aí você fala, meu Deus, quanta grana que as igrejas têm no Brasil, cara. Irmãos, tem igreja riquíssima. Eu sou de uma época que a igreja não tinha dinheiro. Da década de 80, irmãos. Na década de 80 eu era líder de louvor na igreja. Não tinha dinheiro, a gente dependia dos Estados Unidos. Dependia das igrejas dos Estados Unidos mandar oferta para as igrejas do Brasil. Hoje a igreja brasileira tem dinheiro, irmãos. Hoje a igreja brasileira é uma das igrejas mais ricas do mundo. No Brasil tem pastores que estão entre os 100 homens mais ricos do planeta. No Brasil tem. Mas o que nós fazemos, irmãos? O que estamos fazendo com tudo que Deus tem nos dado, com a tecnologia, com os recursos, com tudo que Deus tem nos dado, o que nós estamos fazendo? Então eu entendi que eu tinha que dar respostas para Moçambique, para o Malau, 2 países onde eu pisei. Eu falei, eu tenho que dar resposta para esse lugar. Não tenho dinheiro, não tenho condição, não sou pastor de uma igreja local, não tem dízimo, não tem nada, mas nós vamos ajudar esse povo. Eu preguei numa igreja 10 horas da manhã, porque à noite não tem culto, não tem energia nas aldeias. Veio gente caminhando, 2, 3 horas caminhando para assistir aquele culto, dentro dos matos, veio gente de tudo que é lugar. Terminou a pregação, mais ou menos umas 11 horas da manhã, o pastor, vem cá, pastor Maurílio. O pastor lá, o africano, me levou fora da casa dele, que é toda de palha, assim, aquelas maloquinhas tipo de índio, e me mostrou essa comida que nós temos para hoje. Assim, irmão, tinha assim uns 20 ratos. Uns 20 ratos mortos em cima da... Ainda estava com os pelos, só estava morto assim, em cima da maloca dele. Ele falou, isso é o que nós vamos almoçar hoje, pastor, porque não tem outra comida. E eu já comi na Amazonas, já comi cobra na Amazonas, evangelizando tribos. Cobra, formigas, prato assim de formiga, já comi lá no meio dos índios. Lagartas, irmãos, um monte de coisas, já com macacos, a fim de levar o evangelho para algumas culturas indígenas na Amazonas. Mas rato, irmãos, era muito pesado. E eu tinha levado um dinheirinho. E eu falei, irmãos, vou torrar esse dinheiro todo aqui. Eu falei, hoje nós vamos comer frango, vamos comer salada, feijão, arroz. Meu Deus do céu, irmãos, foi uma festa, foi uma festa! E naquele dia Deus falou comigo. Naquele dia nasceu um projeto, Deus falou comigo. Você vai criar um projeto, adoção de pastores, para que esses homens de Deus, meus filhos aqui, sejam honrados. Irmãos, às vezes Deus fala, eu não entendo como Deus fala isso com pessoas que não têm dinheiro. Eu não entendo. Não, é sem brincadeira. Todas as pessoas que eu vejo cuidando de creche, eu tenho experiência de ver isso. Pessoas que cuidam de creche, de mendigos, de gente que ninguém quer. São tudo gente pobre que está cuidando. Eu falo, meu Deus, por que os pastores ricos não fazem isso? Porque tem que ser um pastor pobre para fazer isso. Vocês já perceberam isso? Vai nas creches aí de crente, é uma irmãzinha ali, do coquinho ali, que vai no sacolão, pede umas frutas e está fazendo sopa para os meninos de rua. Porque isso não tem valor para a igreja de hoje. Pobre não tem valor para a igreja de hoje. Missões, nações, obras sociais não tem valor para a igreja de hoje. As pessoas estão noutra vibe. Nem parece a igreja de Jesus. Sabe onde Jesus estava, irmão? Você acha que você ia encontrar Jesus todo dia aqui? Não ia, irmão.
Jesus estava nas ruas transformando o mundo. Cada dia Jesus tinha uma agenda. Cada dia ele estava numa cidade, nas ruas, curando cego, leprosos, aleijado. O faminto ele dava comida, ele estava resolvendo o problema do mundo. Não só salvando alma. Amém? Então, você tem que romper as fronteiras. Levamos um pastor, o pastor tinha 8 igrejas. Levamos esse pastor para almoçar com a gente num restaurante. Foi a primeira vez na vida que esse pastor comeu num restaurante. Um pastor que tinha 8 igrejas. Quando a gente estava almoçando lá, de repente eu vi que o pastor tirou uma sacolinha de supermercado do bolso. Pegou metade da comida do prato, botou na sacolinha e botou na perna da sacolinha lá. E comeu o resto. E eu olhando aquilo lá, depois eu fui conversar com ele. Era a primeira vez da vida dele que ele comia num restaurante. Tinha 8 igrejas. E eu falei, por que você fez isso aí, cara? O que é isso? Ele falou, isso aqui é para eu levar para a pastora, para minha esposa. Eu falei, é mesmo? Ele falou, agora, quando eu levar essa comida, ela vai dizer, agora Deus realmente está contigo. Porque você está comendo no restaurante. Tu já pensou, irmão? Ele falou, minha esposa vai me dar moral. Porque ela vai ver que eu comi no restaurante. Uma coisa tão simples, cara. 20 reais, mudou a autoestima daquele pastor. Hoje ele está adotado. Nós criamos o projeto Adoção. Eu fui o que a primeira adotou um pastor. Adotei um pastor e estava sustentando ele. Depois comecei a falar com os amigos no Brasil, os pastores, para adotar o pastor. Como é que eu fiz isso? O pastor tem 8 igrejas lá na África, ele quer ser adotado. Eu ligo ele a um pastor aqui no Brasil e aquela igreja lá passa a ser filha dessa igreja aqui, um campus, uma extensão dessa igreja. Inclusive, leva o mesmo nome dessa igreja, porque eles não querem só ser ajudados financeiramente, eles querem pertencer a algo maior, porque eles já tocaram no teto, eles já não têm mais nada para oferecer, estão cansados e precisam que alguém levante os braços, entendeu? E aí, queridos, a gente estipulou 250 reais para a igreja que adotasse um pastor lá. O Mauro adotou um. Quanto você manda, Mauro, por mês? O mínimo que eu estipulei, 250, que eu pensei, nossa, a igreja brasileira não vai dar mais do que isso. O Mauro manda 450, tem pastor mandando 800. Pastor Vlamir ali de São Vicente comprou uma moto para o pastor dele lá na África. Irmãos, você já pensou? É um avivamento isso lá, entendeu? O cara está lá nos matos, andando naqueles caminhozinhos assim de moto. E os outros pastores, olha, cara, está tendo um avivamento ali. Como é que foi isso, cara? Você comprou uma moto, tua igreja está vivendo um avivamento. Que foi? Não, foi a Resgata lá no Brasil. Irmãos, aí meu telefone não para. O africano me ligando. Eu também quero ser adotado. Imagina, irmão, todo dia eu também quero ser adotado. Arruma uma igreja para me ajudar. Irmãos, 10 motos já foram compradas. Mais de 50 bicicletas nós já doamos. Você sabe que você acha, mas uma bicicleta é 400 reais. Irmãos, o pastor não tem dinheiro nem para comer. Como é que ele vai comprar bicicleta? Ele vai a pé. Eu fui a pé. Eu falei, não, eu não aguento isso aqui, não. Você já viu que eles vêm aqui e ganham a maratona? Sempre eles ganham porque só anda a pé, mano. E aí Deus falou, não, cria um projeto bicicletas para a África. Criei esse projeto e comecei a falar com empresário, com irmãos de igreja. Sabe, uma menina, irmãos, olha só, uma menina lá no Maranhão, ficou sabendo desse projeto e falou com o apóstolo dela, falou, apóstolo, deixa eu vender brigadeiro, vender bolo lá na porta da igreja depois do culto, porque eu quero doar uma bicicleta para um pastor. Deixa, apóstolo, tá bom, filha, pode vender. Ela comprou 2 bicicletas, tem dois pastores lá na África andando de bicicleta, porque um adolescente sem dinheiro fez bolo e vendeu na porta da igreja e comprou para eles.
Você sabe que tem igreja que pode comprar 100, 200, 300 bicicletas, mas não compra porque não tem essa dimensão profética para romper fronteira e fazer chegar a bênção de Deus às nações da terra. Mas Deus quer abrir os nossos olhos. Sabe, queridos, não é questão de dinheiro, é questão de visão. Porque Pedro falou, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Ele tem tudo, Ele te dará a solução. Não se trata de dinheiro, se trata de coração, se trata de visão, de disposição. Hoje são mais de 70 pastores na África que estão recebendo de 250 a 800 reais por mês. Irmãos, eles me ligam, às vezes me mandam mensagem. Ô Jesus, abençoa meu pai Maurílio, abençoa meu pai Maurílio. Dá vida longa para ele continuar ajudando a África. Eles falam assim meio parecido com portugueses. Ô, meu pai, obrigado, meu pai. Chora aqui no meu ouvido, queridos. Criamos um projeto Casas na África. Porque eu fui lá, o ciclone destruiu milhões de casas. E eu falo, irmãos, não se trata só de profetizar. Deixa eu ampliar essa questão de profetizar para você. A igreja, sabe o que a igreja tem feito? Ela tem pego essa ideia de profeta, de profetizar, e fica aí um olha para o outro. Assim diz o Senhor. Tchá, 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 tchá. Aí o outro vai e levanta, deixa eu profetizar para você também. Assim diz o Senhor. Tchá, 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 tchá. E fica um profetizando para o outro. Daqui a pouco cansa, sabe? Acabou, o cara falando, não tem mais nenhum para eu profetizar aqui. Aí ele tem que ir para outras igrejas fazer a agenda, porque ali ele já acabou o estoque. Não podemos limitar isso. Jonas queria limitar, não, que negócio de Nínive, ali é a Síria, outra nação, eles fazem guerra contra a gente, eu não vou, prefiro morrer, me mata. Assim mesmo ele falou, me mata então, Senhor, eu não vou. Pegou e entrou num barco que ia para o outro lado, sabe o que aconteceu? Atraiu a tempestade. Toda vez que você foge do projeto de Deus e entra no projeto dos outros, você atrapalha o projeto dos outros. Uma pessoa que vai para a tua igreja, se ele está fora do projeto, da rota, do barco de Deus, ele vai atrapalhar a tua igreja, te dá prejuízo. Está cheio de crente estragando as igrejas dos outros. Porque ele está fugindo do pastor dele, fugindo do projeto de Deus, fugindo da igreja, fugindo do ministério. Ele é um fujão! Eu estive na Grécia, em 2 cidades bíblicas, Tessalônica e Filipos. Eu estava na Bulgária, então estava pertinho, assim, como 4 horas mais ou menos. Eu falei, eu vou, eu não tinha dinheiro. Arrumei um dinheiro, Deus mandou um ofertinho, arrumei o dinheiro de ir só. Falei, vou lá, vou ministrar naquela cidade bíblica. Cheguei em Tessalônica, queridos. Preguei para um jovem, ali, com a ajuda do tradutor ali, porque é tudo em inglês esses lugares. Pelo menos eu já transmiti a palavra aqui. Olhei lá os lugares por onde Paulo andou. Fui lá em Filipos. Estive lá naquela cidade lá, estive lá naquela cadeia onde Paulo cantou à meia-noite, lembra? Paulo e Silas cantavam à meia-noite, adorava, e de repente veio um terremoto, lembra? Estive lá. Olhei lá, o lugarzinho ainda tem o lugarzinho onde Paulo sentou lá com Silas, aquelas pedras antigas, um monte de pedras grandes caídas. Ali, algo tremendo. Uma fila gigantesca, sabe? Europeus, americanos, gente de tudo que é lugar do mundo, querendo olhar o lugar onde um homem, um profeta de Deus, ficou uma noite preso, porque resolveu levar o evangelho e plantar a primeira igreja na Europa. Paulo foi o homem de Deus que levou o evangelho para fora de Israel. Deus falou, eu vou levar ele a pregar para os gentios. Ou seja, para as nações que não são do contexto judeu. E Paulo chegou, ele ouviu um varão macedônio, um anjo falando,
cruza essa fronteira e prega o evangelho para nós. Era um anjo no formato de alguém lá de Filipos. E Paulo foi para Filipos, entrou lá. Eu estive lá, queridos, onde Paulo chegou ali de navio. Eu fiz esse percurso em 9 horas de carro. Paulo acho que deve ter feito num mês, porque era de barco. Eu imagino Paulo hoje, com toda a riqueza que a igreja tem, com todas as tecnologias que a igreja tem, esse mundo já estaria evangelizado. Mas o que é que a gente faz? Pega toda a revelação e fica trocando revelação entre um e outro. Tem ministério que é tão egoísta que as revelações é só para aquele ministério. E nessa noite, Deus vai quebrar as fronteiras das dimensões e do alcance que Ele tem para você na sua vida. E se você não faz isso, você está fora do contexto e do alcance do Evangelho. Porque a missão de Deus é o mundo. A missão de Deus é todas as famílias da terra. Você nasceu para resolver o problema de alguém. Você nasceu para ser resposta para uma cidade, para uma nação. Eu estive em Genebra, na Suíça, e eu estive na Academia de Calvino. Você sabe que Calvino talvez o primeiro que mandou missionários para o Brasil. Mas foram expulsos daqui. Os missionários foram expulsos naquela época. O Brasil não aceitou. Depois vieram os portugueses e implantaram a igreja romana. Eu estive lá, queridos. E estive em uma igreja, estive na igreja do Calvino, estive numa igreja de John Knox. Lembra de John Knox? John Knox, Calvino formou 1.500 homens. Calvino formou 1.500 homens que fizeram diferença no mundo. Entre eles estava John Knox, que saiu da Escócia e foi estudar com Calvino. John Knox estudou ali, França, ele voltou para a Escócia. Quando ele chegou na Escócia, Deus usou ele e provocou um avivamento. E toda a Escócia se converteu. Você sabe o que é isso? Todo um país. Não estou falando 20 pessoas, 50 pessoas dentro da igreja. O país inteiro se converteu. Acho que até hoje a Escócia é presbiteriana. Porque um homem obedeceu. Porque um homem se dispôs. Queridos, aí você fala, eu não tenho dinheiro, não tenho isso. Nós até temos dinheiro hoje. Irmão, já teve época que a igreja não tinha. Mas não se trata de dinheiro, se trata de visão de Deus. Você entender o projeto de Deus e saber que você é uma seta que Deus está pulindo para tirar, para lançar numa cidade e numa nação. Então, você tem que romper com as fronteiras, primeiro. Segundo, você tem que sair do porão para dar resposta para um povo. Você tem que sair do porão do navio para dar resposta para aqueles que estão clamando seus dedos por resposta. Você sabe que quando veio a tempestade no navio, os homens começaram a clamar seus ídolos, clamar seus deuses pagãos. Enquanto aqueles homens estavam clamando, porque o navio estava querendo afundar as coisas, jogando o alimento no mar, eles estavam clamando, eles não conheciam o nosso Deus. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, que tinha a resposta que o mundo precisa, estava no porão do barco em depressão, dormindo. Porque estava assim, porque estava rebelde, estava emburrado, assim, estava, sabe, com Deus, estava lá, não vou, fujão, e estava dormindo, roncando. E o dono, e o marinheiro lá, o chefe do navio, chega para ele lá embaixo, lá no porão, lá embaixo, irmãos, no navio, e fala, o mundo está clamando lá fora e você aqui dormindo. Irmãos, essa semana Deus me falou muito forte que quando a igreja perde a dimensão profética do projeto de Deus para cidades e nações, ela entra numa sonolência espiritual. Então ela começa a ser confrontada pela sociedade. A sociedade vai confrontar uma igreja que não
que não anda na dimensão do projeto de Deus. Você pode ver, irmãos. Então, o marinheiro fala, você está dormindo quando as pessoas que não conhecem a Deus estão clamando seus deuses. Levanta, seu dormente, seu sonolento. O mundo, às vezes, tem que confrontar a igreja, para que a igreja possa reagir e levar a palavra de Deus. E mostrar o seu Deus. O cara pergunta, de onde você vem? Qual é a sua origem? Para onde você vai? Qual é o seu destino? Qual é o seu povo? E qual é a sua função? Qual é o seu ministério? Ele fala, eu sou profeta, sou um fujão, estou desobediente. E aí, os homens têm que punir a igreja, têm que jogar a igreja no mar. O mundo, às vezes, o mundo se levanta, às vezes, para confrontar uma igreja que não está alinhada com Deus. Já pensou, irmãos? Sabe que a sociedade hoje no Brasil, sabe qual é a ideia que a sociedade tem de pastores? Ladrões. Acha que os pastores são ladrões. Sabe qual é a ideia que a sociedade, as televisões ficam falando? A gente fica, a televisão está perseguindo a igreja. Não está perseguindo não, irmão. É a igreja que está dando mau testemunho. Você bota, tem incrédulo que está na política, cara que não conhece a Deus, que é justo, que não rouba o dinheiro. Aí bota um pastor, bota um crente, o crente vai e rouba. Como que o mundo não vai falar se a igreja está errando? Nós, irmãos, somos profetas, mas o mundo está de olho em nós. No nosso caráter, no nosso comportamento, se estamos fazendo realmente aquilo que Deus nos mandou fazer, se estamos gastando o dinheiro da igreja nas obras que Deus mandou fazer. Eu fui muito impactado com uma palavra ano passado. O povo de Israel chega para Deus e fala, Senhor, a gente ora, a gente jejuma, a gente rasga as roupas, veste, joga pano de saco, cinza na cabeça. Somos tremendamente espirituais. E o Senhor não nos responde. O Senhor não olha para nós. A espiritualidade de vocês não me impressiona. Porque às vezes a gente acha que ser espiritual, irmão, é só dentro do ambiente de igreja. Acha que ser igreja é só aqui. Igreja, a função da igreja é da segunda até no outro domingo. É lá fora. É lá que você vai praticar o que você está aprendendo aqui. Aí Deus fala, não, eu quero ampliar essa espiritualidade de vocês. O jejum que eu quero, ele falou, a espiritualidade que eu quero é que vocês soltem as ligaduras da impiedade. É que vocês pratiquem a justiça. Eu quero que a sua espiritualidade, eu quero que você reparta o seu pão com o faminto. Amém, irmãos? Eu não quero que você rasgue as suas vestes. Vai lá dar comida para a pessoa que lá está na rua. Vai cobrir aqueles que estão, irmãos, que estão debaixo de caixa de papelão. A igreja, nós somos injustos. Porque estamos dormindo nos nossos ar-condicionados, enquanto milhares de mendigos no Brasil, moradores de rua, estão debaixo das caixas de papelão e nós não fazemos nada. Pandemia, muitos pastores ficou com a igreja fechada, lembra? Nós, sem ter recurso, construímos 14 casas na África e entregamos para os pobres. 14 casas a Resgata construiu, França. E entregou para as pessoas que estavam na rua, dormindo debaixo de lonas, sabe, debaixo de caixa de papelão, famílias pobres. Se você acha que tem pobre aqui, imagina lá naquelas regiões. 14 casas, Luiz. Queridos, temos que ser resposta. Mas Jonas, sabe o que Jonas fala? Eu não vou, eu não vou, eu não vou. E às vezes Deus tem que mandar tempestade na vida do crente. O crente começa a ter prejuízo, as tempestades começam a sacudir a casa dele. Sabe, os problemas começam a vir na casa dele. Porque Deus tem que ensinar essa pessoa. Às vezes Deus tem que jogar ele no fundo do mar, ser engolido por algo. Irmãos, e lá quando ele está quase morrendo, ele grita, ele pede socorro, faz voto. Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou me converter. Se o Senhor me tirar dessa, eu vou fazer tua obra. Eu vou levar a missão além das fronteiras.
joga o Jonas lá, os caras jogam no mar, vê o peixe, Deus leva para a praia. E aí ele vai e dá uma mensagem, a mensagem de Deus, do princípio. Em 40 dias, Deus vai destruir a capital do império assírio. Em 40 dias, Deus vai destruir essa capital se vocês não se arrependerem. Ah, mano, os caras se arrependeram na hora. E toda aquela capital, desde uma criança até o rei, todos se converteram a Deus. A Bíblia diz, Deus viu como se converteram. E Deus mudou de ideia, irmãos. Porque quando o homem se arrepende, Deus traz salvação. Toda uma cidade, olha o avivamento, toda uma cidade foi alcançada. No meio de tudo isso, Deus criou uma planta, porque o Jonas falou a profecia, subiu um monte e ficou olhando. Eu quero ver o fogo cair ali e matar esses miseráveis. Deus fez uma planta, um conforto ali, um ar-condicionado para ele, uma abobreira. E ele ficou feliz. Os crentes só ficam felizes, a maioria, quando Deus está prosperando, quando Deus está ajudando, quando Deus dá emprego, quando Deus dá carro, dá casa, dá conforto. Sabe, irmão, ele fica feliz. É o conforto, a zona do conforto é bom demais. Aí Deus manda um bichinho lá, profético, come a raiz da planta, o sol vem, queima a careca de Jonas, Jonas fala, eu quero morrer, eu quero morrer. Um monte de crente querendo morrer, irmão, triste, deprimido, porque Deus não faz os gostos dele. Deus, irmãos, não é gênio da lâmpada de Aladim, não, irmãos, para fazer os seus gostos. Você e eu é que temos que nos dobrar diante do Senhor para fazer o que Ele manda. Vamos orar ao Senhor.